sou Milena da Growover e estamos aqui para mais uma edição do Talk Comex, hoje com dois convidados muito especiais, o Marcelo e o Adriano, da Atom Advocacia, que vão conversar conosco sobre um tema muito relevante, a reforma tributária e os impactos dela para o cenário do mercado brasileiro. Nós vamos começar aí com uma pergunta muito aberta, né? Perguntando qual é, né, a opinião deles e como é que eles veem essa reforma e por que ela foi tão considerada como urgente para o Brasil. Bom, vamos lá então. Começo eu. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Milena, Dani, muito obrigado. Esperamos poder contribuir aí de uma forma significativa. E respondendo, pelo menos do meu ponto de vista, a reforma é tão importante por quê? Além de ser muito caro os tributos no Brasil, né, nós temos um grau de complexidade que eu acredito que seja um dos maiores do mundo, né? Então, todas as empresas sofrem, desde o menor dos empresários até a maior das empresas. Então, precisa uma alocação muito grande de pessoas, sistemas, horas. Isso tudo é custo. Embora não seja o imposto em si, é o custo de estrutura. Então, ela foi fundamental para simplificar. Eu acho que essa é a maior promessa da reforma tributária. E também, obviamente, a forma como ela foi construída, eu acredito que ela vai facilitar muito a vida e o dia a dia dos fiscais, da fiscalização. Afinal de contas, diferentemente lá da década de 60, quando nós tivemos um novo Código Tributário Nacional, foi um jurista que escreveu ele, pensou nisso. Aqui nós temos um corpo muito profissionalizado de auditores fiscais, uma estrutura fazendária que pensou nessa reforma para ela funcionar de acordo com os interesses da fiscalização. Muito diferente do que aconteceu no passado. Então, nós acreditamos que, sim, ela é essencial, tá? Foi bem importante. E ela marca muito mais que uma reforma tributária. Ela marca uma reforma tecnológica e, acima de tudo, uma reforma financeira. A pergunta é quais são os principais objetivos declarados da reforma e se efetivamente essa reforma trouxe simplificação. Olha, Milena, eu acredito que sim, há de fato uma simplificação, né? Por quê? Porque uma das grandes novidades que a reforma trouxe foi uma legislação simplificada, né? Ou seja, uma única legislação que vai abarcar tanto a parte estadual, municipal, quanto federal, né? Hoje a gente tem uma gama de legislações a nível estadual e municipal, e a ideia é que tenha uma única lei complementar, que ela já existe, já está em vigor desde o início desse ano, né? Justamente dando todas as diretrizes. E agora os estados e municípios eles vão poder só alterar basicamente a alíquota, o quanto que eles vão conseguir cobrar em cima daquilo, né? Então há sim essa simplificação em termos especialmente legislativo, vai ficar mais fácil procurar a legislação e também porque há uma desoneração também mais simplificada de toda a cadeia de exportação. Então essa é a lógica do comércio exterior, né? É desonerar a origem, né? E onerar o destino, né? Então, toda a cadeia aqui ela vai estar desonerada e mais do que isso, ela vai ser suspensa a incidência do IBS e CBS. Se o cara se a empresa tiver alguns requisitos e um deles é ter a OEA, né? E aí, ele feita essa exportação, ele vai conseguir, por exemplo, que essa suspensão vire uma alíquota zero. Ou seja, não vai ter um efeito econômico e ela vai poder gerar todo o crédito, né? O fato de ser alíquota zero dá uma vantagem porque tu consegue tomar o crédito da alíquota zero, né? Isso é um chamado crédito presumido. Então, essas certificações são muito importantes, especialmente para os exportadores, tanto para os importadores quanto para os exportadores, né? Porque vai ser desonerada toda a cadeia e vai conseguir gerar crédito para toda a cadeia produtiva, né? Então, em termos de cadeia produtiva, ela é muito relevante, essa questão. Para tornando um pouco em termos práticos, para quem hoje já exporta, eles já têm hoje os créditos do ICMS da cadeia dos insumos, né? De toda a cadeia produtiva. Replicando isso aos moldes da nova reforma, realmente segue considerando os mesmos créditos ou aí eles vão conseguir usar outros créditos que hoje não estão contemplados no cenário? Vão conseguir ampliar, inclusive, a quantidade de créditos, né? Porque hoje a questão da não cumulatividade em termos de crédito de BS-CBS, ela foi ampliada. Ou seja, é diferente, por exemplo, no PIS e COFINS, que era limitada a questão do crédito, hoje fica ampliado. Eu penso também que uma questão de vantagem, isso que a lei complementar trouxe, de vantagem é a questão do prazo para pedir o ressarcimento. Se tu tiver dentro dos programas de conformidade, dentro tanto da Receita Federal quanto do próprio comitê gestor, que esse vai ser o órgão que vai gerir essa questão do IBS,
tu vai ter uma prioridade, por exemplo, e conseguir, de repente, em 30 dias receber esse ressarcimento, né? E hoje a gente tem um prazo de quase 1 ano para pedir o ressarcimento. Então, tu tem aquele prazo de 30, 60 ou 180, né? E quem tiver em conformidade vai conseguir adiantar esse prazo para 30 dias. Então, entra dentro daquela questão do fluxo de caixa que a gente estava falando, né? Vou conseguir ressarcir esses créditos e vou conseguir ressarcir num prazo maior do que geralmente eu ressarcia. Tiremos assim que por um bom exportador, que estiver em conformidade, estiver bem ranqueado dentro da Receita Federal em especial, ele vai ter sim aquela tributação em tempo real no momento que ele vender internamente no Brasil. Ou seja, toda empresa vai ter que reforçar seu fluxo de caixa. Tá? Sim. Nós não temos um número ideal ou mágico para dizer que o reforço de fluxo de caixa vai ter que ser em 40% do que é hoje o capital giro. Mas, sim, vai ser um reforço de caixa significativo para poder operar com essa tributação em tempo real. Porém, quem exporta, o que o Adriano explicou é algo altamente relevante, por quê? Basicamente, quem trabalha, por exemplo, com uma comercial exportadora, tem a própria lei complementar trouxe requisitos especiais para se considerar uma comercial exportadora. Um deles é ser OEA. Nós estamos falando tanto de OEA aqui, por quê? Porque realmente a certificação ela foi elevada a um nível altíssimo e vai ser um grande diferencial dentro do Comex. Mas existem outros requisitos também, como patrimônio líquido de pelo menos R$1 milhão e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Esse exportador nacional, vamos pegar algo aqui da nossa região, indústria moveleira. Indústria moveleira, ela fez a remessa aqui para comercial exportadora, vai ficar suspensa a tributação, não vai ter nem tributação nessa exportação. E uma vez confirmada a exportação em até 180 dias, zera essa tributação. Né? Antes tinha uma condição, ficava suspensa. Na prática, tá? Embora sejam vários termos e juridicamente, fiscalmente, eles importem, não vai ter desembolso nenhum com tributo nessa remessa para o exterior. Então, para resumir, acho tudo isso. A pessoa que compra bem em território nacional, de comprar sua matéria-prima, tomar seus serviços de empresas sérias, que paguem tributos em dia, ela, seja uma indústria, né, como do nosso exemplo, ela transformar esse produto, ela vai acumular alguns créditos aqui, porque ela comprou nacionalmente, e aqui vai ter esse crédito. E ela exportar corretamente, ela vai ter esse crédito e ela vai conseguir trazer esse crédito para dentro do seu caixa em 30 dias, se for uma empresa bem ranqueada dentro dos programas de conformidade. Tá? Então, aqui é fundamental todas as empresas se organizarem muito bem na compra e depois o seu time, digamos assim, de conformidade, né? Ele vai ter que buscar todos esses programas. Hoje já existem vários, além do OEA, mas a gente acredita que serão ampliados. E para o exportador, a reforma tributária vai ter impacto na formação do preço e na competitividade deles? Definitivamente, tá? Depois eu deixo para o Adriano falar sobre a ampliação do crédito e tudo mais, mas tem um ponto interessante que está sendo muito discutido, que é o quê? A reforma tributária ela trouxe um tributo novo que não existe no Brasil, que é o imposto seletivo. Tá? Estamos chamando de imposto do pecado e tudo mais. Isso. A nível jurídico, nós já temos discussões sobre se é imposto do pecado ou não, tá? Mas na prática, assim, dentre o que ele vai tributar, que teoricamente seriam só produtos, digamos assim, supérfluos, que façam mal à saúde, assim por diante, tá? Ou ao meio ambiente, há minério lá dentro. Então, por exemplo, para quem está numa cadeia de exportação de minério, teoricamente não, legalmente, né, está aprovado, vai ter uma tributação. Então, isso, diferente do que acontece hoje, que em regra, os produtos exportados não sofrem incidência de tributo. Aqui nós temos uma exceção de um tributo novo que foi criado. Lembrando que o imposto seletivo ele não substitui o IPI. O IPI vai seguir existindo para proteger quem está lá dentro da Zona Franca de Manaus. Tá? Então, por exemplo, não sei, um exemplo, digamos assim, bastante forçado até ficar claro. Tem uma mineradora no Rio Grande do Sul, ela vai exportar. Se ela estiver enquadrada nas hipóteses do imposto seletivo, o imposto seletivo vai incidir, ele incide uma vez só na cadeia, e ele não gera crédito nem nada. Então, vai aumentar, nesses casos, o tributo sobre exportação. Mas em todos os demais casos, que aquele produto em específico não se enquadre no imposto seletivo, vamos lá, né? Vamos falar aqui teoricamente, porque ainda não está vigente a reforma, mas teoricamente facilitar a retomada de créditos e vai ser um processo muito mais automatizado, tecnológico e deve ser, portanto, mais fluido também. Tá? Pegando esse gancho, o que nós estamos enxergando da reforma é que, quando implementada toda essa tecnologia, desde que as empresas tenham ERPs, sistemas de gestão bons, robustos, integrados com esses sistemas, nós acreditamos que hoje o que se gasta muito de tempo, até com contabilidade, coisas assim, isso tudo vai ser suprido. Vai suprido talvez não 100%, mas diminuir muito. Então, esse custo de conformidade que a gente tem, provavelmente vai cair sim.
Por quê? Porque a gente tem muita mão de obra humana mesmo fazendo isso. Isso deve cair. Tá? Claro que assim, a reforma ela começa em teste ano que vem. 2027 temos a CBS, que é o tributo federal, né? Que substitui o PIS e a COFINS. E vai ter depois uma migração até 2032. E ela passa a viger plenamente em 2033. Então, claro que vão ter ajustes no meio do caminho. Certas coisas vão funcionar, outras não. Mas... tudo indica para esse cenário. Eu costumo dizer que no período de transição da reforma vai ser um carro andando e às vezes vai ter que trocar o pneu, né, com ele continuando andando. Inclusive em complemento ali, até pensando em termos de precificação, nós vamos viver um período de transição que vai começando de 2026 até terminar efetivamente lá em 2033, que é quando se implementa tudo. Nós vamos ter aí 8 anos. Nós vamos ter 8 anos durante o regime praticamente híbrido. Nós vamos ter todas as regras do ICMS vigendo e do IBS e da CBS. Isso. E do imposto seletivo também. Então, nós vamos, durante esse período, nós vamos viver toda uma questão de precificação que talvez sejam se adequando ao longo dos contratos. Por quê? Porque tu tinha uma ideia e, eventualmente, ao longo dessa transição, muda, especialmente lá a partir de 2028, que vai começar efetivamente a incidir IBS, né, que é o imposto estadual, a alíquota estadual e municipal, junto com o ICM. E aí, aquele ICM vai compor eventualmente o preço, não vai compor o preço? Então, todas essas questões com certeza vão afetar a questão da precificação. Até um ponto, né? Eu sei que tu está formado em Direito também, né? Então, tu vai entender muito bem o que a gente está falando aqui. Talvez os empresários lembrem, né, que está nos assistindo aqui, que lá em 2017 a gente teve uma grande discussão sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Muito forte. A tese do século, muitos advogados, consultores ficaram ricos com isso e tudo mais. Pois é, talvez a gente viva algo similar, tá? Nós estamos tendo uma discussão agora, ela está ocorrendo no nível de órgãos governamentais mesmo, que é o quê? Se o IBS e a CBS vão compor a base de cálculo do ICMS. Os estados estão dizendo que sim. Essa era uma pergunta que estava na minha lista e depois eu ia gravar ela e pedindo, e aí, como os estados realmente vão repartir essa fatia do bolo? É que tá, né? É uma dúvida, né? Porque hoje em dia cada estado tem a sua regra, né? E vamos ter que andar todo mundo junto. Justamente. Vamos lá. Nós entendemos, né, pela interpretação da legislação já existente, que não deve compor a base de cálculo. Os estados, obviamente, têm seu fundamento técnico, jurídico, normativo, mas, obviamente, olham também para arrecadação. Então, eles estão defendendo que sim, tem que compor. Antes mesmo da vigência da reforma, a gente já tem discussão e tese jurídica. Então, vejam que, por mais que tenha havido todo esse esforço para simplificação, ainda tem essas lacunas. Sim. E isso, nós já temos ações hoje diretas de inconstitucionalidade no Supremo sendo julgadas relativas à reforma, tá? Então, eu diria que é algo cultural. O brasileiro, ele gosta de discutir, ele gosta de levar para o judiciário. É cultural isso aqui, né? Diferente de outros países que há uma interpretação quase que literal das normas e não se discute nada. O Brasil, ele é muito forte nisso, né? No sentido de discutir. Isso é algo que vai se impactar a formação de preço, tá? Com certeza. Porque está se falando numa alíquota de 28%. Se eu tiver um somatório de 28% que vai integrar a base de cálculo do ICMS, pessoal, o ICMS já é calculado por dentro. Isso. A gente já tem um incremento gigantesco. Vai ser gigantesco, né? Então, assim, hoje, né, é um pouco precipitado a gente dizer se isso vai acontecer ou não. Mas, certamente, o empresário vai ter que se manter atualizado. Ele vai ter que ter uma consultoria, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade muito atentos para orientá-lo, tá? E não só com base nas mudanças de lei, mas especialmente nos julgamentos que vão acontecer. Porque isso que vai formar a nova tributação também. Vai ser basicamente um processo de implementação, discussão e maturação dessa própria legislação para ela poder realmente entrar em pleno vigor aí na data prevista, né? Exato. Já que entramos nos ICMS Continua aí, Dani. dos estados, vamos ter os fins dos benefícios regionais, né? Então, por exemplo, Santa Catarina não vai mais ser o point, que né? Pra gente mandar importação pra lá. Isso eu acredito que seja uma das grandes mudanças, especialmente para os importadores, né? Porque antes isso está dentro de um dos princípios que está internalizado ali na reforma, né? Emenda constitucional, que é o quê? A tal da neutralidade. Significa o quê? Que a ideia é que o contribuinte, o empresário, ele não tem mais que tomar uma atitude empresarial única, exclusivamente com base em buscar uma redução tributária, que era o que acontecia eventualmente. Vou abrir a minha empresa lá em Santa Catarina, porque eu vou ter o TTD, assim como existem outros benefícios, vários estados, o próprio Rio Grande do Sul tem seu benefício e tudo mais, né?
E agora, com a tributação no destino, isso é uma das grandes mudanças do regime atual que a gente vive para o novo, que a gente vai viver já a partir do ano que vem com o ano teste, vai ser a questão do destino. Então, não importa mais onde eu estou, importa para onde eu vendo. Então, a minha composição, o meu preço, minha tributação vai ser para onde eu mando, né? E aí, enfim... Falando em consumo. Então, isso é uma grande relevância, isso muda completamente hoje a lógica dos importadores, né? O benefício fiscal ele não é mais um diferencial hoje, o benefício da importação dos estados. E aí, o próprio importador vai ter que, quando ele especialmente presta um serviço relacionado a isso, ele vai ter que começar a pensar em como é que eu vou ter um diferencial, porque o diferencial fiscal, o competitivo tributário, ele não vai ser mais o meu diferencial, né? Eu arrisco dizer que, assim, Santa Catarina talvez siga sendo point, até porque eles vão ter um novo porto lá agora, acho que vão ser Eles têm um investimento em logística, infraestrutura, enorme, né? Que realmente... Aí que entra o grande diferencial de um estado que talvez tenha um plano de estado e não só de governo a cada 4 anos, tá? Porque, assim, vamos lá... Vocês sabem disso muito melhor do que nós, né? O dia a dia de vocês é Comex, né? O nosso é a parte jurídico-tributária aduaneira. Então, a gente assiste, digamos assim, de uma cadeira um pouco mais distante, né? Mas nós percebemos que o empresário também, óbvio que ele vai buscar o incentivo fiscal, com certeza, porque isso é determinante para a sua margem de lucro. Mas a operação portuária, a logística, cada vez mais tem sido um ponto crítico na decisão. Então, por exemplo, o que nós gostaríamos que o nosso estado fizesse? Tivesse mais portos, estradas melhores e eficiência logística. Porém, nós perdemos o timing, talvez, de atrair pessoas para cá, para gerar maior arrecadação e construir tudo isso. Santa Catarina fez, eu acho que um excelente trabalho, assim como Espírito Santo, Minas Gerais e assim por diante, no quesito de atrair empresários, importadores, especialmente para instalar centros logísticos, né? Exemplo do Corredor Mineiro, né? O pessoal acaba usando lá Extrema para fazer distribuição ali para São Paulo, pela questão logística. Foi uma jogada de mestre aquilo. Afinal de contas, há um incentivo muito forte no estado vizinho que facilita toda a logística. Então, nós acreditamos que o empresário pós-reforma, né, porque esses benefícios, a partir de 2029, eles vão começar a reduzir, né? Não vão ser extintos numa única vez, mas vai ter ali um período de transição. E empresas que dependem desses benefícios, o empresário deve se atentar para isso, porque vai mudar a composição do custo. Então, eu acredito que com uma reforma totalmente implementada, o empresário vai olhar, bom, onde é que está meu público-alvo? Em tal estado. Se ele não for se instalar diretamente naquele estado, por motivo A e B, provavelmente ele vai se instalar no estado próximo pela questão logística. E os estados, digamos assim, bem geridos, eles certamente vão se atentar para isso e eles vão tentar criar essa estrutura. Porque, como o Adriano colocou ali no início da nossa conversa, diríamos assim que os estados e os municípios, basicamente, eles vão poder definir o quanto eles vão cobrar de imposto. É basicamente isso. A legislação não deixou margem quase que nenhuma para eles poderem criar benefícios, assim como foi feito, diríamos, sei lá, 20 anos atrás, mais ou menos, que hoje, né, que estamos no auge dos benefícios. Isso, eu digo teoricamente porque, enfim, a gente não sabe o futuro, né, ele é incerto, mas eu acho bastante improvável, pelo menos nos próximos 10 anos, se criar benefícios em larga escala. Então, a decisão do empresário vai se pautar em eficiência, logística e talvez alguma particularidade do estado onde ele for escolher se sediar. E, muito provavelmente, o fator decisivo vai ser onde está meu principal público. Então, a gente tem uma migração de realmente para uma decisão logística e não mais fiscal meramente. Né? Isso que é a grande importância. Sim, é o que vai acontecer, né? Vamos sair do hoje, a gente está aqui porque a gente tem esse benefício e vamos migrar para lá porque logisticamente faz mais sentido. Faz todo sentido, exato. E esses que hoje têm esses benefícios, o processo de transição, como o Adriano comentou, vai ser híbrido, a gente vai ter as duas legislações atuando ao mesmo tempo. Quando é que a gente começa a ter esses impactos desses benefícios não serem renovados e aí efetivamente já está presente a nova legislação? A partir de 2028 a gente já tem implementação gradual já, ou seja, reduz a quantidade de CM, portanto, proporcionalmente o meu incentivo vai reduzir e termina lá em 2032, né? Então, esse é o gap da redução dos benefícios que a gente vai ter. Obviamente, 2027 e 2028 vai ter a incidência ali do imposto novo, mas ele é uma alíquota pequena. Irrelevante e os
o Estado, enfim, o ICM vai continuar existindo a alíquota integral, a partir de 29 ali, perdão, que eu falei, que realmente vai começar a ter uma redução gradual. Mais ou menos uma proporção 10, 20, 30 e 40% da alíquota, né? Da alíquota e proporcionalmente o benefício, né? Que vai reduzir na mesma proporção. Ok. Mas vamos trazer uma informação de bastidor aqui. Vamos lá, adoramos. A gente Assim, ó, gosta dessas. Nós somos esfera de advocacia, né? Então, eu e o Adriano, em específico, atuamos na parte tributária, né? Mas nós temos lá colegas que atuam na parte de contratos. E tem empresários já que são muito inteligentes, que eles já começaram a notificar seus clientes, dizendo, olha, a partir do ano que vem tem reforma tributária, estou reajustando aqui meu preço. E aí, falando pelos nossos clientes, a gente tem feito um trabalho ao longo de todo esse ano já em mudar os contratos, editar ou até implementar novos contratos em alguns casos, tá? Especialmente contratos de longo prazo, já prevendo essas mudanças com base na legislação. Né? E aí, pelo que nós estamos vendo, os empresários, diríamos assim, mais atentos a tudo que está acontecendo, eles já estão antecipando esse movimento. E ano que vem, embora seja um ano teste, o pessoal já vai usar a reforma tributária como um argumento comercial para reajustar preço, para fazer seus movimentos. E eu acredito que em 2027 nós teremos um movimento mais significativo ainda. Então, eu acredito que ano que vem será sim um grande laboratório, mas tem empresário já antecipando isso. Né? Então, imagine que como não vai ter um adicional de carga tributária no ano que vem, as pessoas que reajustarem preços com base nisso, teoricamente, terão uma margem de lucro maior. E aí tem um aspecto, a partir de 2026 a gente começa a ter informação nos documentos fiscais, né? Justamente. Da carga tributária presumida, enfim, e aí começa também a tornar muito claro o valor líquido ou da prestação de serviço ou do produto. Exatamente. E aí essa estratégia pode fazer sentido, porque efetivamente ali tu já está equilibrando um pouco do que iria ter que abrir mão de uma margem futura, né? Certamente. E assim, o objetivo da reforma é justamente, né? Hoje no Brasil a gente não sabe, de fato, quando a gente vai lá no supermercado, o quanto é a tributação real daquele produto. O objetivo da reforma é o cálculo por fora, calcular sobre o valor agregado a esse objetivo. Se essa taxa custou R$10, o tributo é 30%, ela vai ser medida por R$13, por exemplo. Aqui a gente sabe que são R$3 somente de tributo. Então fica muito mais fácil. É mais fácil para quem tomou crédito, é mais fácil para quem está comprando, precificando, assim por diante. E esse nosso novo imposto, ele vai estar mais parecido no padrão internacional ou a gente ainda está longe disso? A gente conseguiu inovar em relação aos IVAs do mundo, porque a gente tem dois, né? Mas, teoricamente, o Brasil, quando fez a implementação da reforma, ele realmente quis implicar um IVA mundial, digamos assim, especialmente o modelo europeu, né? Tanto é que foi utilizado os dados da OCDE justamente para justificar essa questão do modelo, porque basicamente o Brasil tinha uma oportunidade ou de adotar o sales tax, né, a tributação da gôndola lá, né, ou manter a tributação nas várias etapas, como é hoje, como é no modelo europeu. Só que a diferença é que o Brasil conseguiu inovar, né, justamente por uma questão do Pacto Federativo, porque estados, municípios ainda querem ter muita poder de decisão, acabou se optando em criar dois, né, para, digamos assim, ajustar ambas as partes, né? Então, tem assim, uma questão parecida com o que está mundialmente. Aqui nesse ponto, o Adriano comentou o modelo europeu, né? O que é o modelo europeu? É esse que tributa a cadeia, né? Não é igual aos Estados Unidos, que é somente lá no final, na gôndola do supermercado. Se eu pudesse alterar uma coisa na reforma, seria isso. Eu acredito que um país, pela dimensão que nós temos, ficar estocando imposto ainda me tirou no pé. Porque nós temos, de certa forma, um modelo europeu aqui hoje, né? Que a gente acredita, a gente tem a questão da não cumulatividade, o próprio ICMS, o IPI, a gente acredita. O próprio PIS e ECOFINS, né? Para quem está no regime não cumulativo. Mas a grande questão é que, ok, vai aumentar o rigor com os fornecedores para garantir que eles paguem em dia. Mas mesmo assim, a gente vai ter, eu comprei essa xícara que tinha 30% de imposto nela. São 30% de impostos estocados. Isso. Então, assim, eu entendo que nós, pela dimensão do país, por ser a oitava maior economia do mundo, nós deveríamos ter adotado um outro formato. Claro que, aos meus olhos, né, isso é uma opinião muito particular minha. Quem fez a reforma foram fiscais. Obviamente que eles pensaram em fiscalização. Então, embora tenha tido um debate na sociedade e tudo mais, obviamente que prevaleceu uma visão fiscalizatória, eu diria, para facilitar a arrecadação, diminuir sonegação e tudo mais. O que também é muito bom, por quê? Porque quem joga certo, de acordo com as regras do jogo, tem que ser beneficiado também. Sem dúvida. Mas eu acredito que tem assim como ter uma economia funcionando num país em que lá no final, somente lá na gôndola o produto seja tributado. Então, eu acho que esse para mim é o principal ponto que eu teria feito diferente na reforma.
Mas, enfim, é o modelo que optamos e agora temos que trabalhar com ele. Lidar com ele. Temos Isso. que se adaptar a ele, né? Isso. Tem uma Exatamente. dúvida que os nossos clientes nos levantam, principalmente os clientes de importação, tá? O meu regime tributário hoje, vou dar um exemplo de uma empresa, é lucro real, lucro presumido e simples nacional. Hoje, cada um deles tem uma cadeia do que realmente acredita, o que não acredita numa operação de importação. Como é que vai ficar isso, então, nessa transição? Os regimes tributários das empresas impactam? Geram benefícios? Não geram? Como é que fica essa questão? Eu vou introduzir o assunto e eu Tá. acho que vai aprofunda. Vamos lá. Vamos lá. No Simples Nacional, vai existir uma coisa chamada regime híbrido. Depois a Adriana, eu vou deixar... Ele é o expert nisso, né? Eu vou deixar ele depois aprofundar isso. Mas o que vai acontecer que é um ponto bastante sensível? Hoje, muita gente assimila o lucro real com o recolhimento do PIS e a COFINS com a alíquota maior pelo regime não cumulativo, que é aquele que a gente acredita. Isso, a gente acredita. E no presumido, aquele que é alíquota menor. Menor e eu não E acredito. eu não acredito. Isso não vai mais existir. Né? Hoje, tecnicamente, já não existe essa associação. A gente faz essa associação na prática justamente para facilitar o entendimento. Mas, tecnicamente, ele na finesse não funciona assim. Com o IBS e CBS, isso vai deixar de existir. Então, esse é um ponto determinante. O empresário que estiver no lucro real presumido, determinante para ele vai ser analisar a margem de lucro líquido dele e a atividade que ele tem. Então, Perfeito. assim, antecipando aqui também, serviço, que é as nossas áreas aqui, nós vamos sim ter uma tributação maior, tá? Porque existe um fator muito importante que é o quê? Deveriam ter existido, diríamos, de forma concomitante 3 reformas. Essa reforma que a gente falou até agora se chama reforma tributária do consumo. Tinha que ter tido a reforma do imposto de renda, que está acontecendo agora, que é tributa alto dividendo, alta renda e dividendos, tá? Mas também deveria ter uma que ninguém está falando, que é a reforma previdenciária. Então, o que acontece? Vamos lá, somos todos aqui prestadores de serviço. Nosso principal custo é mão de obra, é folha de salários. Se eu não posso acreditar IBS e CBS sobre a minha mão de obra, naturalmente eu tenho um aumento indireto de tributação. E isso é o mais grave. Então, eu acredito que sim, ainda os prestadores de serviços, especialmente intelectuais, permanecerão no lucro presumido por terem uma margem ali, digamos assim, se diz que o número mágico do lucro presumido é 9% de margem líquida, né? Então, devem permanecer sim, porém com aumento de carga tributária. E, sempre lembrando, né, até enfatizando aqui, não vai haver mais essa vinculação de lucro real com acreditar ou não acreditar PIS e COFINS. Vai ser tudo independente. Então, basicamente é isso, né? Realmente, os regimes lucro real e lucro presumido que vai definir agora, de fato, vai ser a questão da apuração do lucro, né? E aí, então, complementando a questão do Simples Nacional, né? Hoje, o Simples Nacional, ele não toma crédito de absolutamente nada das compras, das aquisições, né? Obviamente, algumas hipóteses ele até gera crédito, mas, basicamente, para quem compra do Simples Nacional, teve sim, vai ter uma possibilidade de tomar crédito plenamente. Mas agora, para o Simples Nacional, ele vai poder adotar o regime híbrido. Isso significa o quê? Dentro daquela guia única lá do Simples Nacional, existem os vários tributos ali. Estaria, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? Agora, o optante do Simples Nacional que optar pelo regime híbrido, ele vai conseguir recolher o IBS e EBS à parte. Por que isso? Porque agora ele vai poder tomar créditos e débitos. Portanto, para o Simples Nacional, ele vai ter que começar a verificar se vale a pena para ele ou não estar no regime híbrido, né? Porque a forma como ele apura também vai impactar a forma como ele concede crédito. E uma vantagem que a legislação trouxe é que agora ele vai poder fazer essa opção de 6 meses. Não a opção de ser ou não do Simples Nacional, né? Mas pelo menos essa questão do regime híbrido. Para quê? Para evitar que, por exemplo, o contribuinte ele adote um regime híbrido, de fato vê o que não compensa, teve uma carga muito alta, e aí ele possa ainda no mesmo ano voltar para que ele não tenha um aumento de custo tributário muito alto, né? Então, essas são questões bem práticas e importantes que mudam por o contribuinte do Simples Nacional. Esse é um ponto que a gente recomenda até que os empresários se atentem e talvez tenham isso em contrato. Por quê? Pensem assim, um prestador de serviço do Simples, em regra, aquele empresário pequeno, né, que fatura até 4 milhões e 800 por ano, né, até tem uma proposta agora para elevar esse valor para 8,9 milhões de faturamento ano, né, ele vai fornecer para uma empresa de grande porte. Daqui a pouco, a empresa de grande porte vai exigir que ele conceda esses créditos, tá? Só que como a Adriana falou, o Simples, a gente faz a opção lá em janeiro. É uma opção que ela é válida para o ano inteiro, não tem como desistir dela, exceto se a empresa crescer bastante naquele ano e ultrapassar os limites, né? Mas igualmente, digamos que não tem como voltar atrás. Porém, essa questão de vou tomar créditos nas minhas compras, eu, empresa do Simples,
e vou dar créditos, poder ser feita essa opção 2 vezes por ano. E o que é interessante aqui os empresários se atentarem? Bom, eu tenho um contrato grande, eu tenho lá um cliente de grande porte. Colocar em contrato que se essa empresa eventualmente rescindir o contrato, um prazo mais longo de rescisão, para esse empresário poder ter noção disso e no momento, sabendo dos momentos do ano em que é necessário fazer essa opção, ele poder no próximo momento fazer a opção correta. Porque daqui a pouco ele está no regime híbrido exclusivamente para atender um cliente. Sendo que se ele não tiver aquele cliente, não faz mais sentido o regime híbrido, porque encarece. E às vezes são contratos negociados por longa data. Exatamente. Então, é fundamental que o empresário ele se atente para essas normas, desde o pequeno empresário até o empresário de grande porte, porque são mudanças, né, introduções de novas dinâmicas que não existem hoje e que elas afetam diretamente precificação e, portanto, margem de lucro. Assunto riquíssimo, né? A gente pode Deus, passar a gente vai ter falando muito disso. conteúdo aqui. Mas para a gente ir conduzindo para o nosso término, eu fiquei ainda com uma dúvida, eu vou perguntar de novo para o Adriano com relação ao PIS e COFINS na importação. Como é que é a transição? Quando é que ele deixa de existir? Como é que é esse... A partir de 2027 ele está extinto. 2027 está extinto. 2027 o PIS e COFINS será extinto e vai passar a incidir a CBS a partir de então, tá? E inclusive substituindo o PIS e COFINS de importação, tanto no desembaraço quanto na saída do mercado interno, né? Então, 2027 é a extinção total. Isso aí. Aí Então, dentro desse período bastante. de transição, porque a gente vai começar agora, 2026, vamos até 2033. Que conselhos vocês dariam para todo mundo navegar bem nesse período e não fazer direitinho e se atentar e poder estar naquela lista dos clientes Muito bem. top, né? Privilegiados e da receita. Isso. Tá verdinho lá na receita. Eu vou deixar para o Adriano. A gente tem... acho que o Adriano, só nesse ano, eu acho que ele já deu mais de 30 treinamentos sobre isso, né? Mas... Eu vou dizer o seguinte, quem for começar agora, você está muito atrasado. Está bem atrasado. Tá? Então, assim, a primeira coisa é, tem uma excelente contabilidade, um excepcional jurídico e talvez seja necessário dar uma consultoria. Por exemplo, Comex, vai precisar de especialistas. O empresário que tentar fazer por conta própria, cálculo, a menos que tenha assim, um setor muito bem estruturado dentro da empresa, que entenda toda a extensão da cadeia de suprimentos, desde assim, do início dela ao cliente final, se ele não conseguir dominar tudo isso, ele vai precisar de ajuda. Então, primeiro, assessorias. Falando nós, como a gente atua, né? Nós somos, digamos, o braço direito e esquerdo do empresário. Por quê? Nesse ano a gente fez toda uma campanha de treinamento para todos os clientes nossos, né? O Adriano foi quem conduziu todos esses treinamentos. E assim, nós como jurídico, primeiro, nós mostramos, olha, essas são as novas diretrizes. É assim que vão ser as regras maiores desse jogo. O que a empresa precisa fazer? A gente começou isso lá no segundo trimestre do ano, né? Para todos os empresários irem se adaptando. Desde coisas exclusivamente jurídicas, algumas jurídicas contábeis e fiscais, outras exclusivamente operacionais, para se adaptar. E aí, em cima disso, nós criamos um passo a passo. Por quê? São 9 passos. São 9 passos, né? Porque tem muita coisa que vai acontecer, né? Conforme a gente estava falando antes, já tem teses, tá? Então não é só a legislação. A legislação por si só ela é extremamente extensa, tá? Nós tivemos no início desse ano, por exemplo, uma janela que durou, se eu não me engano, uns 20 dias para contratos de locação, que quem conseguiu, quem não estava na praia, por assim dizer, porque foi uma janela de oportunidade que durou, se eu não me engano, dia 28 de dezembro de 2024 a 16 de janeiro desse ano. Quem fez os contratos de locação no formato determinado pela lei conseguiu reduzir pela metade as alíquotas do imposto. E isso pelo prazo do contrato. A gente fez contratos por 30, 50 anos. Tá? Então, assim, são prazos curtos, é muita mudança. Então, primeira coisa, se assessorar muito bem, sem sombra de dúvidas. E aí, Adriana, eu vou te pedir para tu detalhar aí o passo a passo. 9 passos aí para nós. Eu vou fazer os 9 passos. A primeira questão é ver toda a maturação de crédito, né? Revisar as questões de crédito de PIS e COFINS, eventualmente crédito CMS. Por quê? Porque uma das janelas de oportunidades que a reforma vai dar é a possibilidade de compensar os saldos credores. Aqueles saldos, porque como é que vai acontecer de um ano para outro? Vamos lá, 2027 vai começar a CBS. Eu tenho crédito de PIS e COFINS, por exemplo. O que eu faço? Tenho a possibilidade de ressarcir, né? E ressarcir é pegar dinheiro de volta, basicamente. Então, primeira coisa, fazer isso, né? E segundo ponto, começar a verificar a adequação de sistema, né? Conversar com os RPs, né? A gente sempre pergunta qual que é, e muitas vezes os RPs não estão preparados. Não é simplesmente como é que está o layout da nota fiscal e tudo mais, é para ver de fato. Se comunica, porque
Porque a reforma tributária vai exigir uma visão sistêmica, né? Do todo. Então, desde a expansão das compras, da adequação contratual, até, enfim, a parte jurídica, tu vai ter que conciliar tudo e ter uma única visão como um todo. E aí, já indo na linha dos próximos passos, aí começar a reavaliar contratos, né? Reavaliar isso já a partir do ano que vem, quando a gente tiver as alíquotas já bem definidas. Precificação, né? Questões de compliance, a gente falou bastante na questão do operador econômico autorizado, né? E dentre outras coisas, para já ter esse diferencial, né? E, obviamente, o acompanhamento aí, sim, através da legislação, da assessoria ali, justamente como é que vai estar essa legislação e essas mudanças, por quê? Porque, como eu falei, o carro ele vai estar andando, a gente às vezes vai ter que trocar o pneu sem poder parar, né? Então, isso tudo faz com que a gente esteja preparado e atento. Por isso a questão também da assessoria ali como um diferencial, né? Exato. Mas eu acho assim, vamos lá. A questão de contrato está bem ampla. É assim o contrato, mas é também a qualidade desse fornecedor, se ele é devedor ou não, e assim por diante. Então, acho que o que a gente pode resumir isso de forma bem prática. O ERP é o sistema, se ele está adequado, tá? A partir do 1 do ano que vem, empresas que não tiverem com o sistema adequado já não emitem mais nota, portanto não faturam. Simples assim, tá? Empresas devedoras vão ter que se regularizar. Simples assim, porque senão, agora inclusive, não só pela reforma, mas foi aprovada uma nova lei no Congresso que ela vai ser muito rígida com empresas devedoras, né? Depois nós temos a qualificação dos fornecedores, a gente falou dos contratos e tudo mais. A questão dos benefícios fiscais, a gente tem que redobrar cuidados porque isso envolve precificação, tá? Isso é fundamental, tá? As questões de conformidade, a gente está batendo tanto aqui porque elas vão ser diferenciais. Além do tem o programa Sintonia da Receita, que é a entrega a entrega e pagamento de tributos em dia, né? E vai ter esse ranqueamento. A questão dos créditos que o Adriano comentou, ela é fundamental por quê? Nós temos muitos clientes que têm créditos retidos e chegam até nós justamente para quê? Para juridicamente conseguir desbloquear isso. E é dinheiro que você tem ali, e esses créditos, eles, aspas, vou usar um termo que não é técnico, mas eles expiram depois de certo tempo, né? Então, nós temos toda uma regulamentação especial para quem tiver esses créditos, tá? Eu acho que não são aqui todos os 9, mas são os principais pontos que uma empresa vai ter que se atentar, independentemente do porte. E, claro, nós vamos ter que conciliar 2 sistemas fiscais agora, que é basicamente o atual com o novo. Se hoje já é complexo com um, quiçá com 2, né? Mas... vai gerar bastante confusão no início, né? Justamente. Bom, então, se encaminhando aqui para o término, a pergunta que a gente vai fazer agora para a gente encerrar, essa reforma tributária é um divisor de águas para o Brasil no cenário internacional? Como é que vocês veem isso? Realmente é algo que vai nos posicionar com uma visão diferente, que o Brasil agora está dentro de um regime onde internacionalmente conseguem entender um pouco mais nossa cadeia tributária, porque um dos grandes desafios sempre foi conseguir explicar para o mercado externo como é que o Brasil funciona e como é que são as regras de negócio aqui com relação aos tributos. Como é que vocês veem isso? Embora a gente já entendeu que ainda temos algumas complexidades, mas conseguimos dizer que algumas coisas vão simplificar? Bom, vamos lá. Do meu ponto de vista, né? Eu acho que ela foi fundamental. Eu acredito que a reforma será sim positiva, vai ter aumento de carga tributária para alguns segmentos, mas ela vai, digamos assim, deixar as regras do jogo algo muito sérias. Tá? E quem não quiser cumprir vai sofrer muito. Isso é muito bom. Isso vai ter padronização de mercado e eu acho que isso nos aproxima da entrada da nossa CDE, o que vai nos dar uma reputação maior. Isso internacionalmente para o Brasil, a abertura dos nossos mercados ela é fundamental. Então, do meu ponto de vista, sim, ela é muito positiva. Tá? Vamos ter setores beneficiados, como a indústria, outros nem tanto. Faz parte do jogo. Tá? Mas o que me parece que ainda falta, porque essa reforma do consumo por si só não vai resolver tudo no país para a economia decolar. Nós precisamos de uma reforma administrativa. Né? Afinal de contas, hoje o maior custo do governo, né? Justamente, digamos, é folha do funcionalismo público. Tá? E nós temos gastos extraordinários do governo. Então, enquanto não tiver um plano, uma reforma administrativa de contenção de gastos e um equilíbrio dessa balança, eu diria que uma reforma tributária, por melhor que ela seja, por mais tecnológica e inovadora ela seja, que eu acredito que nesse aspecto a Receita Federal, os municípios e o próprio governo dos estados fizeram um excelente trabalho, dá para ver que é um projeto muito sério, muito bem conduzido, por si só não vai resolver. Né? O que vai mudar, entretanto, é que o governo vai ter mecanismos de cobrança muito mais eficientes que eles têm hoje. Né? Por isso que os empresários vão ter que se acostumar com essas novas regras de mercado, tá? Mas eu acho que o resumo, sim, é positivo. Talvez tenha agora no período de transição dificuldades,
mas com o tempo, depois que as coisas se assentarem, todo mundo tiver conhecimento de como funciona, eu acredito que vai trazer grandes ganhos e vai sim posicionar o Brasil mundialmente com maior credibilidade. Perfeito. Perfeito. E contribuindo também, acredito que vai ser positivo, né? Que pese no começo vai ser extremamente difícil, especialmente para os empresários, porque tudo que é novo, ele causa um desconforto, né? Com certeza. Mas eu acho que, além disso, é fundamental que a gente tenha também todas as questões que deveriam ter acontecido junto com a reforma do consumo, que é a tributação, a reforma da renda, especialmente da folha de salários, né? Não só a reforma administrativa também. Mas, em termos de positivo, assim, em termos de comércio exterior, com certeza. Pelo menos o Brasil vai ser visto de forma mais séria, em tese, de forma mais simplificada do que já acontece hoje em dia, né? Então, trazendo esses aspectos positivos. Que bom! Sem palavras para agradecer vocês aí por essa contribuição. Eu acredito que foi de grande valia para todos os clientes que estão acompanhando esse podcast conosco. Sabemos que vai ser desafiador, mas temos aí que contar com equipes de profissionais, né? Escritórios qualificados como a Atom, o Adriano, o Marcelo estão aqui conosco, contribuíram grandemente para que a gente consiga esclarecer um pouquinho e cada vez se preparar um pouquinho mais para essa transição. Agradecemos. Ficamos de portas abertas para receber vocês em outros episódios, porque acredito que esse conteúdo vai nos gerar muitas... A gente tem assunto para conversar ano que vem, quando começar a transitar, né? O desafio vai ser esse, já estão convidados para o próximo. Muito obrigado, foi uma honra. De antemão aceitamos o convite, tá? Muito obrigado, Dani, Milena, Grover, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que tem sido feito, porque... São trabalhos como esse que difundem informação, pelo menos para o empresário tomar consciência e depois buscar uma assessoria, alguém especializado para poder ajudá-lo. É esse o objetivo, que de forma simples a gente consiga contribuir, porque aí realmente a gente está compartilhando conhecimento e fazendo com que as empresas consigam aí crescer de forma mais segura. Obrigada, um grande abraço aí. Obrigado. Até mais, tchau, tchau. Tchau.